Olá, eu sou a professora Aline e hoje a nossa aula será sobre a diversidade dos ecossistemas. Se você já assistiu ao menos a uma chamada de programas como o Globo Repórter, deve ter notado que vivemos em um planeta diverso. Ao mesmo tempo, você também já deve ter uma ideia de que os seres vivos são adaptados aos ambientes em que vivem. Você nunca deve ter visto um urso polar vivendo no deserto, não é mesmo? Na aula de hoje, estudaremos os biomas brasileiros e entenderemos por que certas doenças têm maior incidência no nosso estado. Vamos lá? Antes de falarmos dos biomas propriamente, precisamos pensar nos fatores abióticos que influenciam no ambiente. Fatores abióticos são aqueles que não são relacionados aos seres vivos. O primeiro deles é a água. A disponibilidade de água diz muito sobre determinado ambiente. Ainda agora mesmo eu citei um deserto, não é? Sabemos que os desertos têm água em pouquíssima quantidade, enquanto regiões tropicais têm muita água. Outro fator é o clima. Se for seco, quente, frio, úmido, provocará mudanças que vão determinar em que tipo de ser vivo consegue viver em cada região. A luminosidade também é um fator importante, porque alguns seres conseguem viver na escuridão profunda do oceano, enquanto outros dependem de uma grande quantidade de luz para sobreviver. Por fim, o solo também influenciará na distribuição dos seres vivos, porque pode ser úmido, seco, rochoso, arenoso, ácido, e cada organismo precisa ser adaptado àquela condição para poder sobreviver. Tendo isso em mente, quando olhamos para o Brasil, um país de proporções continentais, podemos imaginar que o clima, o solo, a quantidade de água, dentre outros fatores, são bem diferentes ao longo do nosso território. Essas diferenças criam ecossistemas diferentes, que chamaremos de biomas. Nesta aula, olharemos com um pouco mais de afinco para 6 deles. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, tem clima quente e muito úmido, o que provoca chuvas constantes. Localizada na região norte do país, a floresta amazônica abriga seres como a vitória régia, o boto, cacau e as araras. O cerrado ocupa grande parte da região central do Brasil e apresenta clima quente e seco, similar à savana africana. Sua vegetação típica são os arbustos e seu animal símbolo é o lobo-guará. O Pantanal é uma planície alagada, situada nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Seu clima é quente e muito úmido, e plantas aquáticas ou com grande tolerância à água são as mais comuns. Por se tratar de uma área alagada, o Pantanal conta com grande número de peixes e de aves que se alimentam deles. Localizada no Nordeste brasileiro, a Caatinga é um bioma com clima semiárido, ou seja, muito quente e muito seco. Ainda que tenha um aspecto desértico por ficar um longo período de tempo sem chuva, ela abriga uma grande biodiversidade. Dentre os seres que lá habitam, encontramos o mandacaru, uma espécie de cacto, e o tatu-bola, que foi símbolo da Copa. Ao sul, com clima mais frio, encontramos os pampas gaúchos. Localizados no Rio Grande do Sul, este bioma é formado por campos ricos em gramíneas e pequenos arbustos. Animais comuns na região são os bois, os cavalos e as ovelhas. Ao longo da costa brasileira, encontramos a Mata Atlântica, uma floresta tropical que hoje conta com menos de 5% da cobertura vegetal que apresentava na chegada dos portugueses em 1500. Apesar disso, ela ainda apresenta uma das maiores biodiversidades do país, com plantas como diversas árvores frutíferas e animais como o mico-leão-dourado. Dentre os biomas que estudamos, a Mata Atlântica é o que encontramos no nosso estado. Um clima quente e úmido resulta em muitas chuvas, o que pode favorecer o aparecimento de algumas doenças, como a dengue, a leishmaniose e a leptospirose. Dentre elas, talvez a dengue seja a mais comum. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ela causa dores no corpo, febre e, em casos mais graves, hemorragias que podem levar à morte. A melhor forma de combatê-la é por meio da prevenção, evitando deixar água parada em garrafas, pneus e vasos de planta, uma vez que são nesses locais que as fêmeas colocam seus ovos. A leptospirose é causada principalmente pelo contato com a urina de ratos contaminados. A presença de lixo atrai esses animais,
e a incidência de chuva, característica da nossa região, leva a água contaminada, que pode causar a infecção. A leptospirose também pode ser grave, causando até quadros de meningite. A leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, um animal extremamente favorecido pelo clima quente e úmido do Rio de Janeiro. Seus sintomas podem ser graves ao ponto de comprometer a medula óssea e causar problemas respiratórios, além de outros sintomas considerados mais leves. Como indivíduos, podemos agir contra essas doenças evitando o acúmulo de lixo, de água parada e usando repelente. Mas cobrar ações dos nossos governantes é fundamental para que a população não sofra com os danos dessas doenças. Esta foi a nossa aula sobre os biomas brasileiros e as doenças de maior incidência no nosso estado. Espero que ela tenha te ajudado a entender melhor. Não se esqueça de fazer as atividades propostas para fixar a matéria. Até breve!